E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu quero aproveitar que eu cheguei cedo aqui no dentista para fazer um vídeo pro Razek. E esse vídeo... E é estranho, assim, eu ver vocês me pedindo esse tipo de vídeo, porque supostamente essa fala, ela seria de profissionais, e eu não sou profissional e entendo muito pouco sobre o assunto. Mesmo assim, eu me sinto honrado com vocês contando com a minha opinião para qualquer coisa que seja. A primeira coisa, o tratamento da gagueira ele deve ser feito com um profissional, não comigo. E ainda assim, a respeito de conviver com as consequências, com os efeitos, com os sintomas disso, eu acho que eu posso conversar um pouco. Eu vou tirar a máscara porque eu estou dentro do meu carro, completamente fechado, e eu acho que está tranquilo. Vamos falar sobre esse... Porque você já entende a origem, você já conhece o tratamento, e você me pede para falar sobre a convivência. Eu nunca fui gago, mas eu já tive Tourette, e eu acho que se não é igual, é até pior. Tourette eu não vou lembrar da explicação técnica aqui, mas você tem impulsos nervosos que faz com que você tenha contrações musculares involuntárias. Então, quando eu era tá vendo que tem uns resquícios? Vocês veem que quando eu tô nervoso eu pisco muito, ou eu faço uns negócios assim? Quando eu era adolescente, pré-adolescente, o negócio era até pior, porque eu tinha uns cacuetes assim, ó, de ficar virando, e era uma coisa que eu simplesmente não controlava. E essa época da minha vida, ela me deu uma lição muito importante, que eu carrego até hoje, a respeito de poder. E na relação de poder, a relação de poder, ela é na verdade um pacto, é um acordo. Numa relação de dominante e dominado, tem que existir um acordo. Então, o dominado, ele tem que se deixar dominar, mas ele tem que oferecer resistência. Preste bastante atenção, porque isso daqui pode te economizar uma hora de palestra sobre bullying. E se você pesquisar como lidar com bullying, você sempre escuta mais ou menos a mesma história. Você tem um dominador, você tem um dominado. Esse dominado, ele se sujeita a essa dominação, porém ele oferece resistência, e essa resistência ela é papel essencial dessa relação de abuso. Logo, se você coloca um apelido que eu não gosto, ou se você começa a me zoar, primeiro eu tenho que aceitar a sua fala, e se eu for mais fraco, mais novo, mais baixo, se eu não puder te silenciar de alguma forma, eu vou aceitar. E depois, para que essa relação se perpetue, eu vou ter que oferecer resistência, eu vou ter que ficar falando, cala a boca, você não sabe o que você está falando, e você que é feio, e você que é chato. E aí eu vou ter que ficar oferecendo respostas, e essas minhas respostas, elas vão servir de combustível, porque elas são o alimento dessa relação, porque a resistência, ela é o alimento da relação abusiva. Então, não só a pessoa precisa se sujeitar, mas ela precisa estar descontente com isso e deixar evidente esse descontentamento. Por isso que eu falo que nós e o Bolsonaro, o governo dele, não ele a pessoa, o governo dele, todas as pessoas que o manipulam, nós e eles estamos sofrendo um relacionamento, a gente está num relacionamento abusivo. Logo, as pessoas elas podem caçoar de você, e é muito importante que você esteja ok, que você entenda que quando as pessoas falam que a gagueira na verdade é um problema psicológico, esse psicológico, ele não é daquele psicológico do tipo, você está imaginando coisa, porque se você tem isso porque você é tonto, porque se você não tivesse, você não teria, se você não fosse tonto, você não teria isso, basta parar. Você tem que entender, através de profissionais que tratam a gagueira e de pessoas que se curaram da gagueira, você tem que saber que isso não é culpa tua, que não é porque você é otário que você faz isso, e não é porque você é descontrolado. Assim como uma pessoa que tem Tourette, que fica assim, o tempo inteiro, tendo essas contrações, ela não está tendo essa contração porque ela é retardada, porque ela quer, porque existe alguma coisa errada no cérebro dela e que está fazendo com que aquilo aconteça. E essa doença, ela tem que ser tratada tanto quanto uma gastrite, ela tem que ser tratada tanto quanto uma pedra no rim, porque não é uma doença imaginária. O fato de ser psicológico não significa que essa doença seja imaginária. Eu não tenho muito tempo para discorrer sobre isso, mas eu vou te dizer coisas que foram importantes para mim. Aproxime-se de pessoas que te aceitam como você é.
essas pessoas vão mostrar pra você que na verdade são os outros que são ridículos na sua intolerância. Então se tem uma pessoa que fica te colocando apelido porque você é gago, se tem alguém que fica te imitando porque você é gago, se tem alguém que não deixa você falar porque você é gago, na verdade a falta de respeito, a falta de vergonha, a falta de humanidade, a falta de empatia está no outro, não em você. E você não tem que atender a expectativa da pessoa e parar de gaguejar só porque ela quer que você pare. Assim como você não pode privar a pessoa de dar risada daquilo que você faz. Logo, você pode dizer simplesmente, não ria demais, porque senão eu vou cobrar ingresso, porque stand-up é um negócio caro. E você está vendo um negócio ao vivo aqui, presencial. Perceba que quando você demonstra que você não se deixa afetar por isso, fica mais difícil da pessoa fazer escárnio, porque a relação de o poder ele só existe porque ele é percebido pelo dominado e porque ele oferece resistência. Quando esse poder ele não é percebido ou quando essa resistência não é oferecida, o dominador fala sozinho e fica com cara de bobo. Fica com cara de bobo. Então, quando alguém tenta me fazer escárnio por qualquer caminho que seja Domingão do Faustão, Fausto Silva, ô louco meu, ele depende que eu me irrite. E esse apelido e esse jargão, ele vai se repetir tão longo quanto o cara for desrespeitoso e eu me deixar afetar e eu oferecer resistência a isso. Não sei se isso faz sentido pra você. No mais, já que quando você canta, a mulher vai bater em mim aqui. Eu vou ter que colocar máscara e vou ter que colocar um paralama no carro dela. Essa relação da gagueira essa coisa da gagueira não aparecer quando você está cantando e aí já sou eu tentando fazer o trabalho de um profissional sem conhecimento de causa, então não me leva muito a sério não, eu estou tirando da minha cabeça isso. Mas se a gagueira ela não aparece quando você canta porque o discurso está pronto, que tal começar a fazer alguns exercícios de oratória? Um curso de oratória, talvez em paralelo com o tratamento da doença em si, e você consegue encontrar curso de oratória online, talvez. Tem de tudo, né, cara? Então deve ter de graça também no YouTube alguém se oferecendo para passar esse conhecimento. Um curso de oratória pode fazer com que você consiga passar a ver a fala como uma coisa pronta. Talvez esse curso de oratória te permita expor as suas ideias como uma forma de um discurso previamente pronto, porque o problema da fala está na espontaneidade e na dificuldade que você tem de organizar os pensamentos e organizar a fala à medida que esses pensamentos vêm. Um curso de oratória e um discurso pronto, alguma coisa para apresentar, pode te deixar com uma sensação maior de controle e pode te deixar mais habituado a dispor as suas ideias conforme você tem vontade. Afinal de contas, se você escrever um discurso, as ideias são suas. Isso não é uma fórmula mágica, isso é um caminho que eu tentaria, desavisado como sou, não conhecedor do assunto como sou, talvez seria um caminho por onde eu tentaria começar. No mais, a aceitação do seu ponto, talvez no momento ela seja mais importante do que a velocidade da cura. Curar você vai se curar mais cedo ou mais tarde, caso você tome isso como prioridade e invista esforço nisso. Mas a aceitação desse momento, que você é gago e vai continuar sendo por um tempo até que isso seja tratado e que as pessoas vão ter que te aceitar e vão ter que te respeitar dessa forma, talvez seja uma coisa chave aí para você conseguir tolerar essa trajetória, esse pedaço aí da tua caminhada. Espero que seja útil de coração. Eu estou fazendo isso com a maior boa vontade de ajudar. E desculpa se eu falei alguma besteira. Por hora é isso. Grande abraço.